Nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, a mais um culto de adoração a Deus.
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós somos a Congregação Cristã Apostólica. Nós somos uma igreja regularmente constituída. Convidamos a todos os irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham, que possam participar do nosso culto. Nosso intuito não é que você saia da sua igreja e venha para a CCA, para a Congregação Cristã Apostólica. Nosso intuito nos cultos online é levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura e até os confins da terra, porque esse é o mandamento do Senhor para nós. Então, iniciando esse culto, amados irmãos, vamos cantar o hino que no livro de louvores da CCA, nosso inário, está no número 322. Glória a Deus, glória ao Senhor. Hino 99.
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Bem amados e queridos irmãos, nós iremos aos pés do Senhor nesse momento apresentar os pedidos de orações de todos os irmãos, as irmãs, colocando aos pés do Senhor as nossas aflições, os nossos lamentos. Então, peço, convido a todos os irmãos, se for que esse culto for transmitido, para você que recebe originalmente este culto, nós estamos na última segunda-feira do ano de 2020. O ano está se encerrando, mas pode ser que algum dos nossos irmãos receba este culto numa retransmissão. Seja em que tempo for que isto ocorra, no trabalho, no teu meio de transporte, na sua condução, parado em um posto de gasolina, creia, o Senhor Deus, Ele é onipresente e é onisciente. A palavra, o clamor, a intercessão, ela nunca fica velha. Se você está recebendo esse culto neste momento, creia, nós estaremos orando por você. Entenda que o Espírito de Deus trabalha da maneira como Ele quer. Então não importa se você está no culto na primeira transmissão ou na enésima transmissão, há virtude no teu clamor, há virtude na oração que faremos, porque o Senhor se agrada do homem e da mulher que clama e que confia os próprios caminhos ao Senhor. Em comunhão, igreja, busquemos a face do nosso Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, te somos gratos, Senhor, no começo dessa oração, primeiramente pelo projeto de salvação a qual tu tens com as nossas almas. Graças te damos pelo fôlego de vida, graças te damos, Senhor eterno, porque em tudo a tua mão tem nos alcançado. Nos nossos dias mais difíceis, nas nossas maiores aflições, temos a confiança que seguimos a um Deus que fez os céus e a terra e que tudo pode fazer. Nós te clamamos, Senhor, nós te imploramos, que no alto, Senhor eterno dos céus, no teu trono de justiça, com a tua mão, Senhor, tu não venha nos julgar pelas nossas obras, mas que tu venha nos sustentar nas tuas mãos, Senhor, com a tua misericórdia. Perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos erros, os nossos muitos pecados, porque, Senhor eterno, se nós pensarmos o mal, se nós pensarmos na mentira, no engano, se pensarmos, Senhor eterno, em alguma coisa que não seja boa, já estamos pecando, Senhor. Mas na multidão da tua misericórdia não olha e não nos julga com justiça, mas nos julga com a tua misericórdia pelo amor do teu santo nome. Ó Deus de piedade santo, apresentamos a tua igreja, apresentamos nas tuas mãos o teu povo, apresentamos aquele que te clama de dia, de noite, de madrugada, apresentamos aqueles que têm enfermidade, Senhor eterno, incurável, aqueles que estão passando pelo cálice da enfermidade difícil, aqueles que estão passando, Senhor eterno, pelo luto, pelo pobre, pela viúva, pelo órfão. Nós te clamamos por todos os nossos irmãos, as nossas irmãs, Senhor, pelas causas impossíveis, Senhor eterno, causa na justiça, causa de trabalho, desencontros, pessoas que não se dão bem na mesma família, Senhor eterno, pessoas um querendo levar vantagem sobre o outro. Nós te colocamos a todos nas tuas mãos. Maiormente nós te pedimos, Senhor eterno, cuida daqueles que têm enfermidade na mente, Senhor eterno, a mente que vem todos os dias julgando o teu povo, falando que não é digno, falando que não pode, falando que nasceu para sofrer, falando que a nossa vida é derrotada. Senhor, repreende, Senhor, os maus pensamentos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo amor do teu santo nome. Sê conosco, Senhor,
toma nossas vidas nas Tuas mãos, toma a vida das nossas famílias nas Tuas mãos, toma a vida dos nossos filhos nas Tuas mãos, dos nossos pais, da nossa igreja, dos nossos irmãos, dos nossos pastores, dos nossos líderes, nossos diáconos, nossos anciães, pelo amor do Teu santo nome, Pai. Nós confiamos somente em Ti e Te clamamos porque sabemos que Tu nos ouve, porque Tu estás vivo, Tu estás, Senhor eterno, governando esse mundo, porque Tu criou todas as coisas que nele há, e nós Te pedimos, olha para nós, Senhor, na multidão da Tua misericórdia, e toma nas Tuas mãos os pedidos que são públicos, os lamentos que todos conhecem da nossa família, dos nossos amigos, e toma nas Tuas mãos também os nossos pensamentos, os nossos clamores, as nossas dúvidas, as nossas dores, que só Tu conhece, porque está no íntimo da nossa alma. Senhor, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Cuida de nós na multidão da Tua misericórdia e permita que possamos estar sempre no centro da Tua vontade. Ó Deus de misericórdia, quero abençoar o decorrer desse culto. Maiormente nós Te pedimos, manda do céu, Senhor, um passo da Tua palavra, guiando os nossos caminhos, guiando as nossas vidas, falando conosco, colocando-nos no caminho que nos leva à salvação. É o que Te pedimos, Te rendemos graças em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que vive e reina, não só hoje, mas eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Também, amados irmãos, relembramos a todos os nossos dias de culto. Nós temos culto online de segunda a segunda, seja no Facebook, no YouTube ou no aplicativo da Congregação Cristã Apostólica. Nós temos cultos de segunda a sábado às 20 horas. Também aos domingos às 10 da manhã e às 18h30. Também temos culto às terças-feiras, 14 horas. E aos sábados, cultos só com as irmãs, às 10 horas da manhã, nesta congregação de Alphaville, presencial e online. Também nos cultos presenciais em Alphaville, nós temos nos domingos, 10 da manhã às 18h30, e aos terças, 14 horas, quarta-feiras, 20 horas. Todos são convidados a participar dos nossos cultos presenciais, seja aqui em Alphaville, seja em Itapevi, que temos cultos às terças-feiras, 20 horas, e aos domingos, 18h30. Temos culto em Santo Amaro, vários dias na semana, vários horários diversos, próximo da estação, ali no Largo 13, em Itapevi, próximo à estação ferroviária. São igrejas de fácil acesso para a nossa Irmandade. Se você puder estar presente conosco, cultuando ao Senhor, boa coisa é, nosso coração se encherá de muita alegria. Também, irmãos, nós temos igrejas e cultos em diversos lugares de São Paulo, da região metropolitana, também em vários estados do nosso Brasil. Mas, se você quer cultuar presencialmente, você pode entrar em contato com o nosso telefone, aqui nesse número de WhatsApp, e nós daremos o endereço próximo da tua casa. E se você sente de começar um ponto de culto, um ponto de reunião, uma célula na tua casa, você já tem a liberdade. Comece, trabalhe no Evangelho. Se precisar de inário, pode entrar em contato com a nossa igreja, que nós faremos de uma maneira que você receba inários. Você fale de Jesus Cristo, fale das Escrituras, cante hinos. Você não tem franqueza no hino da Cristã Apostólica, cante o hino que você conheça, mas reúna a tua família, os teus vizinhos e adore ao Senhor. Quando as igrejas se fecharam na pandemia, nós fomos despertos para começar estes cultos online. Não para a nossa igreja, irmãos, mas porque precisamos expandir a mensagem do Evangelho, que é o que o Senhor requer de nós, que Ele deixou escrito nas Escrituras. Então, se você
também. Um homem, uma mulher que coloca a cruz de Cristo sobre os teus ombros e professe a fé, professe o Evangelho, reúna a tua família, fala das coisas do alto e que o Senhor possa prosperar os teus caminhos também. Aos irmãos que desejam participar do nosso culto presencial, são todos muito bem-vindos, mas nós pedimos, irmãos, que vocês possam compartilhar os nossos cultos online. Tem muita pessoa de idade que não é bom que saia de casa, tem muita pessoa que trabalha, não tem condição, os horários são difíceis, muitas pessoas que trabalham viajando, outros estão encarcerados, outros estão num hospital. Estas pessoas, elas precisam receber a palavra. Então compartilhe. Nesses tempos festivos, acabamos de passar o Natal, teremos o Réveillon nessa semana, esta é a última segunda-feira do ano, e nesses tempos festivos todos mandam mensagens de prosperidade, de felicitações, de bons desejos, de passagem. Compartilhe a palavra também, irmão. Compartilhe Jesus Cristo. Mande para as pessoas que precisam o Evangelho do Senhor Jesus, através também dos cultos da Cristã Apostólica. Deus abençoe a tua vida e por essa parte o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em continuidade a esse culto, irmãos, para guardarmos a palavra, vamos cantar o hino 287. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos. No livro do pregador Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, no
no capítulo 1. Eclesiastes, no capítulo 1, iremos ler do verso 4 ao 18º. Lemos com a ajuda de Deus, amém. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus círculos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos se não fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que houve antes de mim em Jerusalém, e na verdade o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Bem, amados irmãos, leitura um tanto extensa. Palavra no livro de Eclesiastes, livro do pregador. Os estudos bíblicos conferem a Salomão a narrativa do que está transcrito nesse livro. São temas, principalmente nesse tema que nós lemos, onde Salomão, em toda a sua sabedoria, ele narra a recorrência de fatos, recorrência da natureza, a recorrência dos rios, do curso das águas, dos ventos, porque é assim que a vida funciona, irmãos. Ela é um ciclo e as coisas acontecem e se renovam e se refazem. Mas em todas essas coisas há o Espírito do Senhor sobre nós. E, irmãos, e conforme nós lemos aqui, o pregador Salomão deixou escrito que o que é torto não se pode endireitar, e o que falta não pode ser calculado. A palavra do Senhor hoje vem para nós, para nos despertarmos, irmãos, que toda
a ciência, que todo conhecimento, todo poder não endireita o que é torto. E aquilo que falta não pode ser calculado. Vejamos, por exemplo, a cura do câncer. Ela falta. Nos falta essa ciência. Nos falta esse conhecimento. Mas ele não pode ser mensurado, porque não foi identificado como alcançar essa cura. Vejamos os irmãos, a cura desse mal que sobreveio à humanidade, essa pandemia do Covid, que todo o poder, todo o dinheiro do mundo foi investido para encontrar uma vacina, porque é um vírus simples, mas que a ciência não conseguia encontrar. Ela não poderia ser calculada, porque não sabiam qual era os produtos, as enzimas que deveria ser colocado para criar o antídoto. E a palavra do Senhor é essa, irmãos. O que falta não pode ser calculado. O que é torto não se pode endireitar. Mas sobre todas as coisas nós temos o Senhor. E ainda que você esteja vivendo dias em que você procura uma saída, procura uma solução para o teu problema, nem Salomão, com toda a sabedoria, encontrou solução para todos os problemas. E quando ele encontrava, ele via que não tinha exaltação naquilo, porque tudo aquilo que nós temos perde valor. Todo conhecimento que você acumula perde valor. Uma vez que você tem, não é mais novidade. Uma vez que você enxergou, já não é mais uma situação nova. E Salomão, com toda a sabedoria dele, ele quando encontrava a saída, quando encontrava as respostas, ele não tinha alegria. Se lermos o livro de Eclesiastes, é um livro onde você vê uma frustração em Salomão. Ele queria algo mais, mas ele se frustra, ele lamenta, ele coloca todas as coisas que são importantes para nós, como os bens materiais, como a sabedoria, como a saúde, a honra, sendo coisas banais. Tanto é que ao final da vida, Salomão transgrediu os mandamentos do Senhor e adorou a outros deuses, porque ele tinha tudo. Talvez ele não estivesse preparado, ou ele não tenha se preparado para ter tudo. E nós, irmãos, estamos preparados para receber o que nós temos pedido ao Senhor? O que é torto não se endireita. O que falta não pode ser calculado. Sobre todas as coisas há o Senhor, que opera favores, milagres e maravilhas. O que lemos da sabedoria de Salomão nesse parágrafo fala do que é terreno, fala do que é objetivo, fala do que pode ser mensurado, fala daquilo que as coisas acontecem por uma ordem natural de repetição e elas se completam pela ciência, pelo formalismo. Mas nós seguimos a um Deus que opera no impossível. Nós seguimos um Deus que abre o ventre da estéril, que abre o ventre da idosa, que faz frutificar aonde não existe. Ainda por esses dias, o Senhor deu a palavra nesta congregação, que o Senhor nos deu a respeito da conversão de Pedro, que quando ele foi alcançado pelo irmão dele, por André, ele foi apresentado a Cristo, o Senhor já o separou e o Senhor já tinha o projeto na vida de Pedro,
E o projeto já era um projeto de um líder sobre uma grande igreja. Mas Pedro não tinha cultura, Pedro não tinha instrução, Pedro morava num lugar como se fosse a pior periferia do nosso Brasil. Pedro tinha o cheiro, a roupa e a língua, a gíria, o vício de linguagem. Era impossível, irmãos, porque o que é torto não se pode endireitar. Mas nós estamos diante de Jesus Cristo e seguimos a Ele em espírito e em verdade. Ainda que a ciência, ainda que a ordem natural das coisas se provem desfavorável ao que você busca, se lhe foi prometido pela palavra, o Senhor te dará e trará na palma das tuas mãos. A palavra do Senhor hoje não vem para lamentarmos a quem busca o conhecimento. A palavra do Senhor hoje vem sobre nós, sobre a igreja, para nos anunciar que sobre a sabedoria, que sobre a ciência, ainda há o governo do Espírito Santo sobre nós. Recebamos, irmãos, a palavra. Recebamos a palavra com confiança, com fé, que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Não tenta endireitar o que é torto, nem tente mudar aquilo que ainda não existe ou criar aquilo que não existe. Deixe que o Espírito Santo opere os favores dele na sua vida, não por merecimento, porque nós não merecemos, irmãos. Somos homens pobres e pecadores na presença do Senhor, mas pela graça e pela misericórdia do Filho de Deus, o Senhor completará a obra que espera e aguarda o teu coração. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, que possamos recebê-la como vinda dos céus, guardá-la no nosso coração e que em pouco tempo possamos testificar que o Senhor fez o que era impossível pela ciência, o Senhor fez na nossa vida. Essa é a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em comunhão, irmãos, agradecemos esse culto com oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nos encontramos, Senhor, mais uma vez agora em ato de agradecimento, rendendo-lhe graças, Senhor, por esse culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos pelos hinos que cantamos, graças te damos pela oração que tu tem dado à igreja, Senhor, a qual temos certeza que alcançou o trono da tua glória. Maiormente, te somos gratos, ó Pai, pela tua santa e bendita palavra. Palavra de conselho, mas palavra de promessa, porque, Senhor eterno, que é impossível pela ciência, que nem com a sabedoria de Salomão pudéssemos alcançar, tu pode fazer na nossa vida, e se tu manda palavra, é porque tu fará no meio de nós. Cumpra a tua palavra no meio de nós, Senhor. Exalta a cabeça da tua igreja e permita que possamos, Senhor eterno, cantar cânticos e salmos de louvores em agradecimento aos favores que temos recebido das tuas mãos. Guarda-nos em paz. O ano vai se encerrando, as luzes do ano vão se terminando e novas alegrias, novos dias, novo calendário, novos meses se apresentam. Senhor, é a última segunda-feira do ano. Quanto sonho, quanta expectativa que o teu povo traz naquilo que é justo, naquilo que é bom, naquilo que é perfeito, naquilo que é agradável aos teus olhos. Senhor, faça nova todas as coisas na vida do teu povo, pelo amor do teu santo nome. Abençoa o teu povo na terra e permita, Senhor, que possamos viver dias de alegria e contentamento nos teus átrios e professando e dando testemunho de ti a todos aqueles que se achegarem até nós. Graças te damos por tudo, guarda-nos em paz, no teu cuidado, no teu sangue, cubra-nos com o teu manto, Senhor, para que possamos ser livres de todo o mal e da aparência do mesmo. É o que te pedimos, te rendemos graças. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que vive para sempre. Amém.
Glória ao Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A igreja foi constituída a partir dos filhos, a partir de Abraão, Isaac, Jacó com os 12 filhos, 12 tribos. O Senhor, vindo, exercendo a obra que Ele tinha que fazer nessa terra, constituiu 12 discípulos. O dia é separado por 2 grupos de 12 horas, a qual nós identificamos a noite e o dia. O ano tem 12 meses, e para cada mês que se aproxima nesse novo ano, que tenha um significado novo para a igreja e que o Senhor possa trazer boas novas a todo aquele que crê no Senhor. É um novo ciclo, verão 12 novos meses e que você irá cantar de alegria na presença do nosso Deus. Vamos cantar em agradecimento esse culto, irmãos, o hino 9. Ó meu Senhor, como
Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco, que possam viver dias abençoados. O Senhor hoje falou que o que é impossível com toda a sabedoria humana é possível para Deus. Se você sonha, está escrito na palavra, bem-aventurados os que sonham. Está bem assim? Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus, e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto e o conselho da sua santa e bendita palavra permaneça em nossos corações para sempre. Amém.